Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quis fazer um videozinho rápido aqui só para comentar desse filme que chegou recentemente na plataforma da Netflix e que eu admito que me impactou demais. E sim, estou me referindo à Sociedade da Neve. Produção essa que é uma super dica para quem gosta de filmes de sobrevivência em lugares inóspitos, enfrentando adversidades absurdas. Todo aquele lance de resgate e provação ao longo do caminho, acho que vale muito a pena. Bom, e em resumo, esse filme vai nos contar a história de um grupo de jogadores e seus familiares e companheiros que estavam viajando do Uruguai até o Chile em um avião fretado. Mas eis que no meio do caminho, este acaba caindo na Cordilheira dos Andes, ou seja, num lugar de condições extremas. E aí acompanhamos os sobreviventes ao longo de 72 dias lutando por suas vidas, até finalmente serem resgatados. E esse é um filme baseado em fatos reais, isso aconteceu mesmo lá em 1972. E assim, minha gente, quero dizer que, de novo, fiquei impactado quando eu terminei. Esse senso, essa noção de realidade que o filme traz é absurda. E o que torna ele tão bom, eu acho que é porque ele sabe unir dois aspectos principais. O primeiro que é o impactar e gerar uma grande tensão. A gente, quando está assistindo, vai ficando desconfortável em certas cenas. Que já de cara, assim, tem a cena do avião caindo. Então ele se rompe na metade, a traseira se perde e a galera que tá ali, da metade pra frente, eles souberam explorar muito bem as cenas para trazer todo o choque do acontecimento. Meu, ficou assim muito real. Como a galera ia sendo lançada para fora do avião, ou os que continuavam ali sentados, os ferros se torcendo, os bancos sendo empurrados uns contra os outros devido à força da ação ali do vento, as pernas se quebrando, o pessoal se machucando. Nossa, depois quando eles caem, as feridas expostas, eles gostam de enfatizar de maneira muito crua, né? Assim, é aquela tragédia de maneira nua e crua. Não tem outra palavra. E justamente é para nos chocar, para a gente entender o impacto daquilo que foi na vida daquelas pessoas. E aí, após eles caírem, começar aquela contagem de quem tá vivo, quem não aguentou, quem tá ferido e precisa de socorro. Passando esse primeiro transtorno, eles começam a fazer o reconhecimento do lugar. Extensão de todas aquelas montanhas de neve, aquele frio absurdo, com condições climáticas extremas e, claro, comida escassa. E com todas essas problemáticas, óbvio que a gente espera e prevê, quem está assistindo, os conflitos que vão surgir, tanto externos quanto internos. Porque logo que a comida acaba, alguns começam a cogitar comerem os mortos. E aí que começa o maior conflito no grupo, porque alguns ficam receosos, não querem, resistem a essa ideia, vem como um desrespeito, porque querendo ou não, eles conheciam geral, né? Eram parentes, família deles, amigos, colegas, então muitos dos seus princípios são colocados à prova e eles tentam se manter esperançosos, apesar de todas as adversidades, apesar de todos os tombos que diariamente vêm, ainda querem acreditar que o resgate virá. E claro que o psicológico é muito afetado, qualquer um no lugar deles ficaria dessa maneira. Então a gente vai acompanhando toda aquela tensão sendo criada e eles ultrapassando certas barreiras, por exemplo, quando eles começam a comer a carne dos mortos, mesmo aqueles que no início se negavam, eles percebem que é a única maneira de sobreviverem. Então esse grupo é colocado no seu limite para sobreviver. É impensável você estar numa situação dessa. Então acho que é isso que nos choca demais quando a gente está assistindo um filme como esse. E a maneira como eles conseguiram retratar toda essa realidade pela qual esse grupo passou está muito bem feita. E aí que entra o segundo ponto que eu queria comentar aqui, que eles acertaram muito, que é o lado emocional. Porque não basta assim ser uma produção, uma história sobre um resgate, a galera tentando sobreviver. Eles conseguiram trabalhar muito bem desde o seu início, mostrando os personagens felizes, animados, muito empolgados com a viagem, até mesmo aqueles que não estavam tão contentes assim, acabaram sendo convencidos pelos amigos. E aí a gente para pensar, quem imaginava que isso ia acontecer? E surgem muitos debates de por qual motivo eles estavam tendo que passar por aquilo,
porque realmente ninguém tem essa resposta. A gente começa a se apegar ao grupo, mesmo que o filme não trabalhe tanto o passado deles, a gente cria uma empatia instantânea devido às condições às quais eles se encontram, as provas que eles são obrigados a passar. Já não importa quem eles eram, aqui eles são um grupo de pessoas que não mereciam estar passando por aquilo. E a gente compra essa ideia, e quando chega ao fim e eles são resgatados, e é visível a alegria de conseguirem ser tirados daquele lugar terrível, não tem como você não se emocionar. A gente embarca junto, porque acompanhou, de certo modo, por tudo que eles passaram. A gente torce com eles, com aquela esperança que eles não querem deixar morrer. E acho que assim, um dos pontos que foram muito fortes ali é quando alguns se oferecem para ir cortar os corpos escondidos dos outros, para que aquela carne que eles comessem fosse só uma carne. Aleatório, não tivesse um nome. E você pensa, PQP, que tenso para quem fazia isso. E claro, e ainda para piorar, chega um ponto que eles nem têm como, quando eles ficam presos dentro do avião após a avalanche cair e soterrar eles, nem isso tinha como. Então, essa situação toda, assim, é absurda. Ninguém merece, sabe, passar por isso. Então, quando você termina o filme ali, 2 horas e pouco, com todo aquele horror escancarado na tela, a sensação de ver os sobreviventes conseguindo se contatar é de um alívio, assim, e ao mesmo tempo a gente sente o vazio que aqueles personagens sentem pelos que não conseguiram, porque por mais que eles estivessem muito felizes de estarem vivos e terem conseguido sair de lá, eles perderam demais e ficaram marcados pro resto da vida. Impossível, né? Ah, só um ponto que eu queria comentar aqui. Achei engraçado a questão do narrador, porque a gente tem um dos personagens narrando a história e acaba que chega num ponto ali que ele se fere e essa ferida começa a infeccionar. E eu pensei, ah não, ele provavelmente vai sobreviver, né? Vai chegar perto ali do dia do resgate, até porque ele tá narrando e foi um filme baseado em fatos reais. Então, pensei, eles não iam pegar um personagem que morreu e introduzir essa voz de alguém que já morreu. Porque é comum a gente ter esse tipo de narrativa, mesmo que o personagem morra, em histórias de ficção, porque é um personagem fictício. E aqui eles colocaram em foco um dos caras ali que acabou que ele morreu. Então, assim, pra mim me surpreendeu um pouquinho, mas acho que ficou legal a maneira como eles retrataram, contaram essa história do ponto de vista dele. E acaba sendo uma virada de jogo ali que a gente não espera. Enfim, bom pessoal, o que eu posso dizer para concluir aqui? Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste, vale a pena. É um filme bastante dramático, bastante tenso, mas que faz a gente pensar sobre o valor da vida, como se nunca sabe o que pode acontecer no dia de amanhã, e por isso temos que aproveitar os momentos juntos, né, sempre, e valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Então é uma dica de produção aí, acho que imperdível para você assistir, principalmente se você gosta de filmes nesse estilo, acho que foi um dos melhores que eu já assisti. Então vai lá, assiste e depois comenta aqui o que achou e se já assistiu, já deixa aqui também nos comentários, beleza? E o vídeo de hoje vai ficando nessa, um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!